bem, chegou a hora de nós recebermos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade que nos dá a direção para o caminho, e o desejo do meu coração é que a palavra de Deus hoje mova algo na nossa vida. Então o desafio a cada um de nós é que estejamos atentos à palavra de Deus. E eu quero agradecer a Deus, porque o Deus Todo-Poderoso é tão bondoso que usou as pessoas na terra para escreverem a palavra. E essa palavra deve ser examinada, meditada todos os dias. Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando chega nesse momento do compartilhar da palavra de Deus, é muito importante que nós possamos nos concentrar naquilo que Deus estará ministrando através do seu instrumento, para que o tempo do culto valha a pena na nossa vida. Amém, meus irmãos? E eu quero, em nome de Jesus, eu quero compartilhar hoje sobre o tema: a esperança é nossa âncora da alma. O Leandro vai colocar ali para nós. A esperança é nossa âncora da alma. E o nosso texto bíblico está lá em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 18, 19 e o 20. E o texto sagrado vai ser projetado aqui. O irmão Leandro arruma ali, para a gente poder acompanhar a leitura. Isso. Então diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, 18 até o 20, o seguinte. Pode acompanhar aqui na tela, irmão. Também você de casa pode acompanhar aqui. E deixe a palavra de Deus falar no seu coração. Diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Olha isso. É impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Verso 19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde, pode passar, irmão, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, o nosso tema, a esperança é nossa âncora da alma. Precisamos compreender, à luz da santa palavra de Deus, que vivemos num mundo cheio de incertezas e desafios. Vivemos num mundo cheio de incertezas e desafios. A cada dia um desafio diferente. Coisas que nós nem imaginávamos que iam acontecer e começam a acontecer. E às vezes acontecem conosco, acontece com a nossa família, acontece com a nossa igreja, acontece com nossa cidade. Então nós estamos vivendo assim. E as pessoas, por consequência, estão buscando segurança em muitos lugares. E uns estão buscando segurança nas riquezas, outros estão buscando segurança em relacionamentos, outros estão procurando segurança também em conhecimento, mas frequentemente estão encontrando frustrações.
onde estamos buscando a nossa esperança. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos aponta, ela nos mostra e nos apresenta uma esperança inabalável, que é Jesus Cristo. A nossa esperança em Jesus Cristo. Até a nossa Convenção Batista Brasileira, no passado, lançou uma campanha, e o título da campanha era: Jesus Cristo é a única esperança. Porque Ele é a única esperança. Então, meus irmãos, eu quero projetar para vocês aqui a figura, a foto de uma âncora. Aqui, eu estava olhando, pesquisando o sentido de uma âncora. E o texto sagrado vai fazer referência à âncora da alma. E o que é uma âncora? A âncora é um equipamento utilizado nas embarcações, sejam de pequenas ou grandes. A âncora, ela, quando lançada da embarcação, naturalmente que ela vai até o fundo do rio, lago, oceano, e ela serve para fixar a embarcação. E eu achei muito interessante isso, porque em toda a história da humanidade se usou âncoras, e existem muitos tipos de âncoras, mas o sentido, o objetivo de uma âncora é sempre dar segurança, sempre fixar, sempre para dar estabilidade a uma embarcação. E ela dá segurança quando ela está bem fixada lá no fundo do rio, do mar, do oceano. Ela também, ela serve para dar descanso. Ela permite que a embarcação, ela fique numa posição. Quando eu morava ali no estado do Paraná, na cidade de Guaíra, lá tem o rio Paraná, e mesmo com aquela corredeira do rio, os pescadores em seus barcos, eles lançavam as âncoras, e aqueles barcos ficavam seguros em meio àquela água toda correndo. E ali eles lançavam seus apetrechos de pesca, e eu achava aquilo muito interessante. Pois sem a segurança de uma âncora, aqueles barcos desceriam com uma velocidade muito forte e muito grande. Então ela serve também para dar descanso. A âncora também serve como controle, para que o barco fique num lugar desejado. E isso é essencial para quem precisa de uma âncora. Agora, você está pensando assim: uai, pastor, mas se você começou a falar de uma coisa e começa a falar de âncora, é porque na citação, na carta de Paulo aos Hebreus, nesse texto, ele faz referência que a nossa esperança em Cristo é a âncora da nossa alma. Esse é o sentido, irmão. A nossa esperança em Cristo é a segurança da nossa alma. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz de ver como que Deus utiliza as coisas e utilizou a figura de linguagem para nos dar esse ensinamento. Então, a nossa segurança em Cristo, que é a nossa âncora da alma, nos segura diante das turbulências da vida. Quando nós estamos ancorados em Cristo, aconteça o que acontecer, agitação das águas, turbulências das mais fortes e adversas, nós vamos permanecer no descanso, nós vamos permanecer seguros no Senhor. Então, esse texto aqui, que é o versículo 19, ele está dizendo que temos a âncora da alma, que é a esperança proposta do final do versículo 18.
que é segura e firme e que penetra até o interior do véu. Mas vamos explorar um pouquinho nessa noite o que significa isso e como podemos viver uma vida ancorada em Cristo. Eu quero destacar a fonte da esperança. Qual é a fonte da esperança? É a fidelidade de Deus. A nossa fonte de esperança é a fidelidade de Deus. E a esperança que é colocada em nossa vida é a âncora que nós temos nessa fidelidade de Deus. Será que dá para entender isso? Olha, fonte da esperança é a fidelidade de Deus, mas a âncora nos issa na fidelidade do Senhor. Isso, para mim, é algo maravilhoso. O verso 18 está escrito o seguinte, vamos voltar no texto, olha. Para que por duas coisas imutáveis, isso não se muda. Olha que bênção. Isso não se muda. Duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Estamos falando, meus amados irmãos, estamos falando aqui da fidelidade de Deus. Então Deus é fiel naquilo que Ele falou, e aquilo que Ele falou também envolve as suas promessas. Então é impossível que Deus minta, é uma das coisas. E a outra coisa é que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. São coisas imutáveis. Irmãos, a nossa esperança está baseada na fidelidade de Deus. O nosso Deus é fiel. Ele é fiel. Irmãos, a fidelidade de Deus demonstra que aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele não é como os homens, que num momento fala uma coisa, depois muda de ideia, já não é mais aquilo. E ainda mais na geração que nós estamos vivendo, a pessoa faz um compromisso, assumiu o compromisso, e depois ela fala que esqueceu, ela fala que não falou não. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é o Deus fiel. Então, essas duas coisas imutáveis, a promessa de Deus, aquilo que Deus promete, e também o juramento daquilo que Ele fez. Esses elementos aqui, eles nos garantem que podemos confiar no que Deus diz, por causa do seu caráter. O caráter de santidade, que demonstra essa qualidade do Deus Santo, fiel. O Deus fiel. E a nossa esperança cristã não é uma expectativa vaga. Você não tem uma expectativa vaga. Você entrou para o caminho, para a verdade, para a vida. O Senhor te assegura que você estando nele, Ele nunca te deixará, Ele nunca te desamparará e ninguém arrebatará você das mãos dele. Olha que segurança, irmão. Nós que somos de Jesus, nós precisamos saber disso. Aconteça o que acontecer, o Senhor está conosco e nos segura pela mão. Irmãos, falando do caráter do nosso Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso que tem essa qualidade da fidelidade naquilo que Ele planejou para nós.
E de novo eu digo, graças a Deus que Ele deixou registrado essas coisas nas Santas Escrituras. Ali no livro de Números, capítulo 23, verso 19, está escrito o seguinte, olha: Deus não é homem para que minta. E lá no outro texto está dizendo que essas coisas é impossível a Deus. É impossível que Deus minta. E aqui, em Números, Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque está escrito assim. Agora você sabe muito bem que a mentira é o contrário da verdade. E a mentira tem pai. E a verdade tem pai. A verdade é de Deus. A verdade é Jesus. Então, está dizendo aqui: Deus não é homem para que minta. Você pode acreditar mesmo nele. Nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que eu estava falando. Faz um negócio aqui. É a tal da geração líquida de hoje. E a pessoa já esqueceu. Já não assume mais o que falou. Ele não é filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Será que Deus vai falar uma coisa e depois não vai fazer? Irmãos, nós precisamos entender à luz da Bíblia Sagrada que o nosso Deus sempre vai para frente. Deus nunca vai para trás. Para todo lugar que Deus vai, para Ele é para frente. Aí você vê em algumas referências bíblicas. E arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Na verdade a tradução é: Deus não se arrepende, irmão. Deus continuou. Deus não matou Adão e a Eva e fez outro casal. Deus seguiu com eles. E todos os homens que pecaram, Deus seguiu com eles. E você encontra a figura do trono de Deus sobre os querubins, e nas rodas ali, ele vai para onde Deus deseja, e sempre que ele se move, é para frente. Irmãos, Deus não se arrependeu de ter feito você, Deus não se arrependeu de mandar Jesus aqui, e isso está no texto também, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que faz aquilo que Ele diz. Será que Deus falaria e não confirmaria? Primeiro que nós precisamos entender muito bem que o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Então põe no seu coração essa primeira parte. Ele é a fonte da esperança e Ele é o Deus fiel. A palavra está nos apontando isso. Então, meus queridos irmãos, seguindo, Ele é o alicerce da nossa esperança. A sua esperança deve estar em Cristo. A minha esperança deve estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu quero destacar que o objeto da esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que coisa! O objeto da esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo. No verso 19, que nós já lemos, está escrito: o qual temos como âncora da alma. A nossa esperança está em Cristo, Cristo é o objeto da esperança. O qual temos como âncora da alma, segura e firme, olha isso, e que penetra até o interior do véu. Então a nossa esperança, a esperança da nossa salvação está ancorada em Jesus, porque foi Jesus quem entrou no Santo dos Santos, no céu, para interceder por nós. Irmãos, nós temos um intercessor, que é Jesus.
Nós temos também o Espírito Santo, que é intercessor, que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, como diz a Bíblia Sagrada. Mas nós precisamos compreender essas coisas. O Senhor Jesus, Ele é apresentado como o objeto da esperança. Então, nós temos essa esperança no Senhor Jesus. Quando fala aqui sobre essa questão da âncora da alma, que eu te coloquei uma figura de uma âncora de navio, no campo espiritual há, como eu te falei, essa âncora ligada, firme e segura na pessoa de Jesus. É o símbolo da segurança e da estabilidade. O crente, ele está firme no Senhor. Ele tem estabilidade no Senhor, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por lutas, por provações. Irmãos, aconteça o que acontecer, nós estamos firmes no Senhor. Há um hino do nosso cantor, me parece que é o 154, que fala sobre isso, firme nas promessas do Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, daquelas coisas imutáveis. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Pode acreditar nas promessas dEle, que são verdadeiras e fiéis. Então, assim como a âncora mantém firme o navio, lá no mar, lá no rio, lá no oceano, nós também estamos firmes e devemos estar firmes em Cristo, mesmo em meio à tempestade. O pastor está dizendo, pelo texto, que há uma âncora da alma. Lembram-se da experiência de Jesus, quando Ele vem andando por sobre as águas, e os seus estavam no barco, e a tempestade estava muito forte. Aí vem Jesus ali e traz a bonança. Lembram dessa experiência? Ele é a âncora da alma. Mas há outra experiência também dessa coisa de estar no barco, que Jesus estava dormindo. E Ele, como âncora ali, Ele deu a segurança. Mesmo que estava entrando água no barco, mesmo que os discípulos estavam dizendo: Senhor, acorda, 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 nós vamos perecer. Aí Jesus dá uma chamada nele: homens de pequena fé. E Jesus levanta, Ele é a âncora que eu estou te falando, estamos ancorados nele, para trazer a bonança, e diz: mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que imediatamente o mar aquietou-se e fez bonança. Nesse caso, a âncora da alma, da nossa alma, que é Cristo, manifestou-se nessa experiência. Então, quando Jesus está, como nós estamos ancorados nele, venha o que vier, irmão, acredite, Ele vai trazer a direção e a bonança que precisamos. Esse é o sentido do texto. Irmãos, essa âncora da alma, que é Cristo, ela é segura e firme. Por quê? Essa âncora, ela está baseada na obra do próprio Cristo. O Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma obra que dá a segurança. É como se fosse um cabo, vamos dizer, um cabo de aço espiritual, que dá segurança para a gente. E essa obra foi consumada na cruz e na ressurreição. Aqui nesse verso, ele já começa a fazer a trazer uma luz daquilo que ele vai revelar. Então vou ler o verso todo de novo. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu.
Já começa a trazer uma nova luz, porque não é simplesmente dizer que ele é, mas está mostrando por que ele é essa âncora segura da alma. O interior do véu, isso reflete o acesso que Cristo nos deu até a presença de Deus. Jesus nos deu um acesso à presença do Senhor. Olhem aqui para o pastor. Está escrito na Bíblia Sagrada que quando Jesus bradou lá no Calvário, lá na cruz, dentre tantas coisas que aconteceram, lá no templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Lembram disso? O véu se rasgou. Aquele véu, ele tinha mais ou menos 12 centímetros de espessura, e de alto a baixo ele rasgou. E agora, quando Jesus entra no interior do véu, ele penetra até o interior do véu, o que estava acontecendo ali? Ele estava nos abrindo um livre acesso até a presença do Pai, sem a intervenção de sacerdote humano, como era no tempo da lei, porque o povo podia estar até no santo lugar, mas no santíssimo, somente o sacerdote, uma vez por ano, ainda com uma bacia de sangue, e ainda precisava entrar com a cordinha amarrada na cintura, porque se ele não tivesse puro, ele poderia ser morto, e alguém precisava puxá-lo. Olha que negócio, uma vez por ano e com sangue. Agora Jesus, que penetra até o interior do véu, ele vai para dentro, porque ele rasga isso, que foi algo tremendo, nos abrindo livre acesso à presença do Pai, quebrando a barreira entre o homem e Deus. Então, de fato, você pode estar seguro, ancorado nele, porque ele foi primeiro, ele abriu, e se você está ancorado nele, você está seguro. Então a esperança é a âncora que nos leva ao Santíssimo. Você pode ir à presença do Deus vivo, todo-poderoso, sem a interferência de homem algum. Você não precisa do pastor ou de qualquer tipo de sacerdote para você falar com Deus, porque Jesus adentrou, ele rasgou e ele entrou, e não sem sangue. Irmãos, devemos viver com confiança, sabendo que Cristo já garantiu o nosso futuro eterno. Uma vez que você foi salvo por Jesus, fique firme no propósito, até o fim, porque a salvação é garantida. Ele diz, aquele que crê, tem a vida eterna. Ué, não é que vai ter, tem. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Lembra do início da mensagem que diz que Deus não é homem para mentir? Se ele disse que tem, tem mesmo, irmão. Então nós estamos falando de segurança em Cristo. Irmãos, eu quero prosseguir também em terceiro lugar, destacando o seguinte: qual é a garantia da nossa esperança? A garantia da nossa esperança é essa obra de Cristo que foi inicializada na apresentação aqui no verso 19, mas no verso 20 está falando dela mais claramente. Hebreus 6, verso 20, falou que ele adentrou no véu, onde Cristo, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que coisa, ele entrou por nós,
Ele entrou na presença de Deus por nós. Então nós temos essa garantia. A garantia é a obra dele. Ele entrou na presença de Deus. Só que agora que o véu é rasgado, e ele entra como sumo sacerdote. Só que você sabe muito bem, à luz da Bíblia, se não sabe, fique sabendo agora, e procure saber pela leitura, que o sacerdote só entrava no Santíssimo uma vez por ano com uma bacia de sangue. Agora ele é o sumo sacerdote e entra com o seu próprio sangue. Lembram das revelações, inclusive de João Batista, quando começa seu ministério, que diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembram disso? Ele é o Cordeiro de Deus. Os sacerdotes do templo, movidos de inveja, liberam o Cristo, o Senhor, para a morte, e incitam a multidão, quando a multidão começam a gritar: crucifica-o, 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 porque para o cordeiro ser morto, precisava da liberação do sacerdote. Agora o cordeiro é morto, o cordeiro que é Cristo, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, está escrito. Então o cordeiro morto, ele rasga o véu e entra com seu próprio sangue. Mas o sangue do cordeiro, que é Jesus, é o preço pago pela sua segurança. E é por isso que a Bíblia está falando que quem crê agora está ancorado nele. O preço foi pago, o preço de sangue, irmão. Só que o preço não foi entregue ao poceiro. Quem é o poceiro? O inimigo que entrou lá no Éden, lembra? Fez uma negociação com Adão mais a Eva. Aí o Senhor precisou estabelecer o plano, porque Deus sabe tudo, e da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus morrendo lá no monte do Calvário, no monte da caveira, a cruz fincada no crânio cabeludo do seu inimigo, o sangue é derramado, Jesus pega o sangue e leva diante do Deus Todo-Poderoso no céu. E quando Jesus chega no céu, o que acontece? Toda a santidade do céu, os anjos começam a clamar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E todo mundo perguntando: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, o Rei da Glória. E ele entra, irmão, e o sangue que não foi entregue ao poceiro, que é o sangue puro, imaculado, pelo qual nós fomos comprados, está em juízo diante do Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso. Então veja como que as coisas de Deus são especiais. E agora o escritor aos Hebreus nos falando, ele entrou, ele é o nosso precursor, ele abriu um novo e vivo caminho, e ele próprio é o caminho, a verdade e a vida, entrou por nós, ele foi lá, ele está lá, feito eternamente sumo sacerdote, porque os sacerdotes do templo, todo mundo já morreu, mas ele é o eterno, e segundo a ordem de Melquisedeque, que nem tinha genealogia e nem... Então se você quiser ler sobre Melquisedeque, você pode, sacerdote de Salém, aquele inclusive que Abraão entregou os dízimos, pode ir lá e ler na sua Sagrada Escritura. Então, a nossa esperança, ela é garantida, meus irmãos, por Jesus, que já entrou na presença de Deus, na presença do Pai. Ele é o precursor, está escrito aqui no texto. Isto significa dizer que ele foi na frente. Ele foi à frente.
abrindo o caminho para que também possamos entrar na presença de Deus. E você pode entrar na presença de Deus e deve, sem a interferência de ninguém, porque Jesus já abriu esse caminho. Aí Deus é tão maravilhoso na sua palavra que Ele diz assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É só você falar: Deus, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero uma intimidade maior. Senhor, me revela, me mostra, me usa, me abençoa, Senhor. O texto está dizendo que Ele é o sumo sacerdote. Ele intercede continuamente por nós, garantindo nosso acesso a Deus e assegurando a nossa redenção. O sacerdote terreno ia lá uma vez por ano, como eu já te disse, e intercedia pelo povo. Agora o sumo sacerdote, ele vai à presença do Pai, abrir o caminho e continua intercedendo por nós. Já pensou o que é isso? Inclusive, quando eu falo sobre isso, eu me lembro que Jesus uma vez orou assim: Pai, eu te peço que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, que o Senhor alcance de alguma forma todos aqueles que o Senhor me deu, e todos aqueles que hão de crer em mim. Você sabia que Jesus orou por você? Você crê em Jesus? E Jesus orou por quem ia crer, é você, irmão. Então o texto está falando que Ele é intercessor, e Ele é intercessor mesmo. Mas o que é maravilhoso, que eu fiz menção aqui, é que o Espírito Santo que foi enviado por Jesus é também intercessor. Ele intercede por nós quando nós nem sabemos orar. Quando nós não sabemos orar, irmão. Não é quando nós não oramos, não. Tipo assim, eu vou ficar de boa aqui, o Espírito Santo ora. Não, irmão. É quando eu não sei orar, Ele entra e me ajuda a orar. Mas eu tenho que orar, irmão. Oração é costume da fé. Crente que não ora deve estar com algum problema com Jesus. Até tem um cantor que escreveu uma música, e na música ele fala: o crente que não gosta de orar, com certeza ele está intrigado com Jesus. Você gosta de orar, amém, irmão? Amém ou não? O caminho já está aberto, irmão. O Senhor já pagou a conta por você, irmão. Jesus está lá intercedendo por você. Mas você vai chegar até Jesus. Todo mundo que vinha lá no templo, eles traziam seus animais, eles se apresentavam. O sangue do animal era colhido pelos sacerdotes que entravam. Isso significa que o servo tem que se apresentar, irmão. Apresente todo dia, fale com Jesus, desenvolva intimidade com Jesus. Então Ele é esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote eterno, cuja obra é suficiente para todas as gerações. A obra dele é suficiente para salvar todas as gerações. Isso é maravilhoso também. Mas eu quero destacar agora um pé no Novo Testamento também, do que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, 24 e 25. Está ali, ó. Olha que coisa. Porque, olha isso, em esperança fomos salvos. Lembra que eu estava compartilhando com você que o texto diz que a âncora da nossa esperança? Em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará? A esperança que vê não é esperança. Porque aquilo que vê, como é que você vai esperar? E nós estamos ancorados nele, nessa esperança, da qual Ele é a fonte da esperança. Porque
o que alguém vê, como também o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O que é que você está esperando, irmão? O que é que a igreja espera? A igreja está esperando o grande momento, quando soará a trombeta, os anjos do Senhor, debaixo da ordem, vai recolher o seu povo. O que é que nós estamos esperando? Nós estamos esperando a transformação do nosso corpo num corpo que não morre mais. Nós estamos esperando a ressurreição dos corpos dos crentes que morreram, para que juntos com os que estavam vivos e foram transformados, subirmos a encontrar o Senhor nos ares. Nós estamos esperando entrar no novo céu e na nova terra. Nós estamos esperando a reinar com Cristo 1000 anos. Nós estamos esperando passar a eternidade toda com Cristo. Mas não vai romper o cabo da âncora. Amém? Uma vez ancorado, é segurança, é controle, é consolo. E nós precisamos entender isso, irmão. Nós não podemos abrir mão disso. O texto também de 1 Pedro 1,3 está escrito o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha isso. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo. Quero voltar aqui uma coisa que eu julgo muito interessante. Jesus, que entrou no Santo dos Santos, foi, se apresentou diante de Deus, pega a igreja dos primitivos, traz cativo o cativeiro, dá vida, dá dons aos homens, enquanto ele estava fora do corpo. Mas ao terceiro dia, diz a Bíblia, que pela obra do Espírito Santo, Jesus ressuscitou. E agora, nós estamos vendo o apóstolo São Pedro, que foi aquele que foi lá no túmulo, você sabe muito bem disso, declarando: ele nos gerou de novo para uma viva esperança. E você já aprendeu que a esperança é a âncora, da qual o objeto, o firmamento é Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, em suma, o crente acredita que Cristo morreu e ressuscitou, amém? Quem é crente acredita nisso. E quem acredita nisso, fica ancorado nele. Mas como que é, pastor, estar ancorado nele? É estar dentro do barco que ele está. Você está no barco que Cristo está? Amém? Você está mesmo no barco que Cristo está? Então, mesmo a vida apresentando muitos desafios, a nossa esperança, a nossa segurança está no propósito e na direção que Ele tem colocado para a gente seguir. Ele é a âncora da nossa alma, segura e firme. Então nós podemos confiar nele. Por quê? Aí nós vamos na conclusão dessa mensagem. Pode passar. Deus é fiel. Lembra da primeira parte? O que Ele falou está falado, não tem duplicidade. Ele é fiel no propósito daquilo que Cristo fez, do que está estabelecido. Deus sendo fiel,
Ele requer que os seus filhos também sejam filhos fiéis. E aí a palavra ainda diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, fica firme no propósito. Então o texto está nos mostrando, essa mensagem nos traz que Deus é fiel, a fidelidade dele, daquilo que ele falou, daquilo que ele estabeleceu, ele vai cumprir. Também nós vimos que o nosso Deus, através de Cristo, realizou a obra por nós. Está feito. Inclusive quando ele consuma a obra da primeira parte na cruz, ele declarou: está consumado. Você lembra disso? A palavra é tetelestai, está paga a conta. Ele pagou a sua conta, irmão. Está consumado, já realizou a obra, já quebrou, já rasgou o véu, já entrou, já abriu o caminho. Hoje, quer dizer, os 40 dias após a ressurreição, ele foi e deixou aquela promessa maravilhosa. E como já vimos, ele há de cumprir. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Acredite na palavra de Deus, irmão. É verdade. Ele já completou a obra. Você não precisa mais ficar levando um montão de pecados ou tentando fazer um monte de coisa para pagar seus pecados. Jesus já pagou. Ah, pastor, mas se ele já pagou, está tudo certo. Uai, ele já pagou a conta, mas você tem que se apresentar, crer nele como o único Salvador e Senhor, confessar seus pecados, abrir a sua boca e dizer: porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E quem está salvo está ancorado nele, aconteça o que acontecer. E em último lugar, nós vimos que temos acesso garantido à presença de Deus, porque o caminho novo está aberto. Só não vai à presença de Jesus quem não quer, mas quem quiser, quem se apresentar, quem entrar por esse novo e vivo caminho, vai ter as melhores experiências com Jesus. Eu quero, meus irmãos, ter novas experiências com Jesus. Eu quero que a cada dia o Senhor continue se revelando a mim. Eu quero que Jesus me dê com uma clareza de propósito. Eu quero que Jesus me dê mensagens do coração dele para edificar a igreja e as pessoas. Eu preciso mais de Jesus na minha vida. Mas aí eu vou terminar dizendo: você tem ancorado sua vida em Cristo? Você tem ancorado a sua vida em Cristo? Ou a sua vida está no barco por aí sem âncora nenhuma? A sua esperança está em coisas passageiras? É hora de colocar sua confiança naquele que nunca falha, que nunca mente. Viva, meu querido irmão e irmã, viva com a certeza que em Cristo sua esperança é segura. E nós vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça na oração. Querido Senhor Jesus, muito obrigado por nos dar uma esperança inabalável. Ensina-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, mesmo nas tempestades da vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver com propósito e a testemunhar da esperança que temos em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos dessa palavra que nos apresenta a esperança como âncora da nossa alma.
E ajuda-nos, Deus, a vivermos uma vida diferente, uma vida que agrada o Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, de todo o coração, porque o Senhor está aqui conosco, nos falando sobre essas coisas. E eu quero pedir que essa palavra encontre um lugar no coração de cada um dos discípulos nessa igreja e de outros, Senhor, que estão se achegando agora. E que essa noite também seja, meu Pai, uma noite de salvação, onde pessoas poderão dizer: Jesus, eu também quero estar ancorado em Ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje. No nome de Jesus, amém. A igreja continue orando, e eu preciso perguntar aqui, pode ser que exista alguém aqui entre nós, que ouve essa palavra e está pensando: mas e eu? Como é que eu fico? E é um momento que você pode dizer: Jesus, eu também quero o Senhor na minha vida. Eu quero ancorar o barco da minha vida em Ti. Eu quero Te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Se existe alguém assim, que ainda não entregou a vida a Cristo, eu quero te dar a oportunidade para que você faça isso hoje. E eu quero dizer o seguinte: você pode dar um sinal assim com a sua mão, levantando a mão dizendo: Jesus, eu quero estar ancorado em Ti. Se você quer fazer isso hoje, se você não fez ainda, então levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo, ancorar a sua vida em Jesus? Levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Há alguém, corajosamente levanta a sua mão ao céu e diz: Jesus, eu quero, olha para mim. Amém. Glória a Deus por isso. Então eu vou orar pela sua vida mais uma vez, pedindo que o Senhor cele essa palavra no seu coração. Ó Deus, existem pessoas aqui no templo preciosas a Ti, que estão em seus corações dizendo: Senhor, eu quero ancorar a minha vida em Ti. Olha para elas, atenda ao clamor delas, perdoe os pecados, escreva o nome delas no livro da vida, e dá, Senhor, a graça, para que essa mensagem continue falando em seus corações, e em cada um dos nossos corações. E agora, meu Deus, que o amor do Senhor Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, estejam com cada um de vocês, meus irmãos. Que nessa semana os amados possam também compartilhar essa mensagem, viver essa mensagem, pois os irmãos também estarão se firmando cada vez mais na âncora da esperança em Cristo. Deus, eu quero abençoar a nossa igreja, bem como todas as pessoas que acompanharam esse culto. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Dá-nos uma semana abençoada, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.